Se você é professora de yoga ou está estudando para se tornar uma, certamente já ouviu falar no Yoga Sutra. Escrita no século IV a.C. pelo sábio Patanjali, a obra pode ser considerada a mais importante do yoga. Embora alguns ensinamentos sobre o tema já tivessem sido registrados em outras escrituras, o Yoga Sutra foi a primeira obra a tratar exclusivamente de yoga. É intrigante pensar que esse conhecimento, registrado há mais de 2000 anos, continua vivo e é compartilhado por quase todos os professores de yoga até os dias de hoje. Fizemos esse vídeo para trazer mais luz a essa obra fundadora do yoga e compartilhar com você o que o professor de yoga precisa saber sobre essa escritura. Se você ficou curioso e quer mais conteúdo para professores de yoga, assista esse vídeo até o final. Além de responder essas questões, vamos revelar a principal mensagem do Yoga Sutra e por que tanta gente confunde os meios com os fins quando estuda esta obra. Para medir a importância de um livro, é preciso considerar o tempo em que ele permanece sendo lido e o quanto foi traduzido para outros idiomas. Para que um livro sobreviva ao tempo e se espalhe pelo mundo, aquilo que ensina precisa ser universal, precisa tocar as pessoas independentemente da idade, do tempo, da classe social ou crença. Para perdurar, a mensagem precisa ser atemporal, ou seja, abordar algo comum entre todos nós, algo que todo ser humano sente ou almeja. E assim é com o Yoga Sutra. A mensagem deste livro pode ser considerada universal, pois todo ser humano, lá no fundo, almeja paz interior. Patanjali ensina que o estado de tranquilidade interna conduz ao autoconhecimento, e o yoga é um caminho para alcançá-lo. Por esse e outros motivos, esse livro é tão relevante para a cultura do yoga e do mundo. O primeiro ponto essencial é conhecer o contexto histórico em que a obra foi escrita. A Índia possui uma forte tradição literária. Muito antes de escrituras como a Bíblia ou o Alcorão existirem, os indianos já registravam suas lendas em grandes épicos. Essas escrituras ensinavam conceitos para viver melhor, ao mesmo tempo em que contavam histórias mitológicas. Os exemplos mais conhecidos desse tipo de texto são o Mahabharata, o Bhagavad Gita e o Ramayana. Diferentemente destes épicos, o Yoga Sutra é uma obra técnica que vai direto ao ponto. Apresenta exercícios, efeitos e o caminho para a libertação do sofrimento. Na época em que foi escrito, haviam várias correntes da espiritualidade indiana que debatiam sobre o funcionamento da consciência e da mente. Foi nesse ambiente fértil de ideias sobre o desenvolvimento pessoal que Patanjali registrou seus insights. Apesar de ter sido o autor, ele não é o criador de tudo o que ensina no Yoga Sutra. Seu principal mérito foi selecionar o que havia de mais eficiente sobre o processo do yoga e organizá-lo em uma única obra. O segundo ponto que todo professor de yoga precisa saber é que a definição mais conhecida do yoga foi proposta por Patanjali. Se você, como professor de yoga, tivesse que decorar apenas uma frase em sânscrito, seria essa: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Bom, também é preciso saber o que isso significa, né? Para entender essa definição, vamos separar as palavras da frase. Chitta pode ser entendido pelo que chamamos de mente ou estados mentais. Vritti é a agitação, movimento ou turbulência. Yoga é o estado no qual se cessam essas agitações. E além disso, é a própria via através da qual o yoga chega a esse objetivo. Então,
Yoga Chitta Vritti Nirodha significa que o estado buscado no yoga é a redução da agitação mental. Logo, a proposta do yoga para o autoconhecimento e redução do sofrimento interno é diminuir ao máximo a agitação dos pensamentos. Conhecer os princípios do yoga é essencial para que a aula tenha coerência com a sua proposta. São os conceitos que o professor transmite, aliado às técnicas do yoga que produzirão ou não modificações nos seus alunos. Por isso, não adianta dar aula de yoga sabendo apenas alongar ou conhecer alguns exercícios de respiração. Isso não é suficiente para levar o praticante ao objetivo final, segundo ensinamentos do próprio Yoga Sutra. Consideramos que pelo menos essa definição todo professor de yoga deveria conhecer. Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a redução da agitação mental. Entender que o yoga é a redução da agitação mental pode mudar completamente a forma como o professor conduz as suas aulas. Para ser coerente com a proposta do Yoga Sutra, a aula deve trazer aquietamento e produzir um estado de paz interior. Se um professor não sabe que o objetivo do yoga é o aquietamento mental, achará normal falar o tempo todo durante a aula e não permitir momentos de silêncio interno aos seus alunos. Isso não significa que um professor não deva interagir e conversar com os alunos. Ele deve fazer isso até mesmo para obter o feedback das experiências vividas durante as práticas. Entretanto, se um professor fala o tempo todo durante a aula, seja para ensinar técnicas, contar uma piada ou fazer uma pergunta, ele não permite nenhum momento de real introspecção. Na prática, existem instantes nos quais o aluno não precisa ouvir nada, precisa apenas do silêncio para mergulhar na experiência. Se você já é ou está pensando em se tornar professor de yoga, lembre-se disso em suas aulas. Perceba como o aumento na profundidade da meditação de seus alunos aparece rapidamente. Portanto, não fale o tempo todo durante suas aulas. A redução da agitação mental foi apontada por Patanjali e continua sendo observada por professores que entenderam sua mensagem. Falar durante toda a aula vai totalmente contra este objetivo. Fica então a nossa dica para os professores de yoga. No início do vídeo, explicamos que um dos fatores que determinam a importância de uma obra é a quantidade de traduções que ela possui. O Yoga Sutra já foi traduzido por todas as línguas relevantes do mundo e possui milhares de traduções em algumas delas, como o inglês, por exemplo. Diante de tantas traduções, obviamente a qualidade varia e algumas acabam até contrariando-se entre si. Por isso, não basta apenas escolher a primeira tradução e achar que já leu o Yoga Sutra. Nossa sugestão é que você leia pelo menos 3 traduções para poder compará-las. Como um presente para você que quer saber mais sobre essa obra clássica, vamos deixar um e-book com a tradução do primeiro capítulo, que consideramos o mais importante do Yoga Sutra, que usamos no curso de formação do Yoginep Academy. Essa tradução foi realizada na Índia, com a orientação de professores da tradição do yoga. O link para o download você encontra na descrição deste vídeo. O Yoga Sutra é a fundação literária do yoga e seu entendimento é condição sine qua non para quem trilha este caminho com sinceridade. No curso de formação, estudamos cada um dos 196 versos do Yoga Sutra numa série de aulas dedicadas à compreensão desta obra tão importante. Você que ficou até o final desse vídeo para saber qual a principal mensagem do Yoga Sutra, parabéns! Você é uma pessoa diferenciada, que demonstra interesse real em conhecer o yoga mais a fundo. Você já ganhou o e-book com o capítulo mais importante do Yoga Sutra, mas você quer saber mais, não é? Então vamos lá. Qual é a mensagem mais importante do Yoga Sutra e por que tanta gente se confunde no seu estudo? O ensinamento principal do Yoga Sutra, e que muita gente se confunde ao estudar essa obra, é entender que o objetivo
do yoga não é o samadhi, o último estágio do método proposto por Patanjali. O objetivo final do yoga é aquilo que o samadhi proporciona. Samadhi é o estado de não mente. No entanto, ele não é o objetivo final proposto por Patanjali. A completa parada da agitação mental, o estado de samadhi, deve produzir um outro estado interno. E ele é chamado de Kaivalya. Kaivalya dá nome ao último capítulo do livro e é a libertação do sofrimento, a liberdade máxima alcançada em vida. Esse sim é o objetivo do yoga. Vamos ilustrar isso um pouco melhor através de um exemplo. Imagine que o grande sonho de sua vida é passar sua aposentadoria numa ilha paradisíaca, um local extremamente agradável de se viver. No entanto, existe um enorme problema, o acesso extremamente difícil. Ao longo de toda a sua costa existem rochedos muito altos e ondas violentas. Nenhuma praia é segura o suficiente para se atracar em terra firme. Além disso, ela está totalmente isolada. Por isso, recebeu o nome de isolamento, mas em sânscrito, Kaivalya. Sendo assim, não tem jeito. A única maneira de se chegar lá é de avião. Mas não pode ser um avião qualquer, pois a pista é curta e o pouso acontece em um ambiente instável. Um mínimo descuido da atenção do piloto e perde-se a chance de aterrissar na ilha. A única companhia a levar os passageiros até lá chama-se Yoga e faz seus voos em aviões especiais, chamados Samadhi. Em resumo, para se chegar até Kaivalya é preciso usar o Samadhi, equipamento fornecido pelo Yoga. Então, essas foram as questões mais importantes para os professores que querem saber mais sobre o Yoga Sutra. Se quiser conhecer a nossa revisão completa da obra, inscreva-se no nosso curso 100% online de formação de professores de Yoga. Se você conhece algum professor, envie esse vídeo para ele e nos diga o que você achou. Por hoje, o recado era esse. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Namaskara!